Oi, minha gente, Thelma Garcia aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu estou aqui com a Larissa, uma querida. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Muito bom ter você aqui. É muito bom sempre estar aqui. Quantos anos, Larissa, você tem hoje? 29. 29. Nós já estamos juntas aí por um tempinho, né? Uns 2 anos, eu acho. Consegue definir a Larissa antes de fazer terapia? Consigo. Fala um pouquinho de como você se percebia. Eu era muito descontrolada Em que sentido? em várias áreas da minha vida. No sentido de conversar com as pessoas, perder a paciência. Descontrolada, impulsiva, né? Eu acho era que essa muito- palavra te define me um define pouquinho. melhor, impulsiva. Eu era muito impulsiva, fazia as coisas muito na doida. Hoje em dia eu penso mais antes de fazer. Esse Eu sou ponto é mais- depois. Peraí, eu tô Ah, falando tá. da Larissa Então antes. Vou ficar com a Porque Larissa. assim, já entra no modo automático, eu tô muito bem, obrigada, isso aí não me pertence mais. Vamos lá. Eu já tô ansiosa pra falar do depois. Calma. Larissa antes era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa que não pensava muito antes de falar. Uhum. Larissa, e você consegue se lembrar dos prejuízos que isso causava a você? Eu acho que era o fato de não me conhecer. Não me conhecendo, eu agia de forma que eu não agiria me conhecendo. Faz uma diferença, Faz né? uma diferença muito grande. Você não se conhecer, Não sabe pra onde tá indo, não sabe qual pra é a onde razão, tá não indo, tem qual é o seu propósito. lugar, não tem um propósito. É uma busca. Tudo te confunde. Você tá sempre fugindo. Eu acho que isso me define melhor. Eu sempre tava fugindo de tudo. De tudo. Eu não queria encarar nada, resolver nada. Meu sonho era morar fora do Brasil. Cheia de sonhos, cheia de expectativas, Eu mas não queria- conseguia construir. Nada. Só que hoje eu entendo que essa minha vontade de ir embora pra fora era mais uma fuga. Só que eu percebi que pra onde eu fosse, eu ia levar os meus problemas. Então eu tinha que resolver eles. Quando você não sabe quem você é, então você começa a viver muitas coisas e começa a ter gatilho de muitas coisas Principalmente a necessidade de estar em um meio que não te cabe. que não me cabem. Aí foi o dia que eu falei, eu preciso de ajuda. Eu lembro como hoje, a gente trabalhava juntas em um lugar, e aí você tava começando a terapia, e a gente sentou e eu tava numa fase bem atribulada, acho que você lembra disso, e você me falou umas coisinhas comigo que eu olhei assim, eu falei Foi uma assim, sentadinha rápida, foi uma né? sentadinha rápida, porque eu te perturbava, né? Eu perturbava todo mundo. Senta aqui, Larissa, deixa eu te Eu esclarecer umas preciso coisas. Fui me desabafar com a Thelma, achando que ela ia concordar comigo, né? Até porque ela não era minha terapeuta. Ela me deu um puxão, assim, que eu falei, olhei pra ela e falei, quando você começar a atender a terapia, eu quero fazer com você. E aí é interessante que, assim, algumas pessoas procuram terapia para serem massageadas. Elas procuram um profissional para abraçar, para mimar, e não é assim. A Larissa, ela precisou passar por alguns confrontos e ela precisava de alguém que tivesse coragem para apontar alguns erros que ela estava cometendo, né, Larissa? Mas o que eu acho mais interessante do profissional, às vezes a gente procura muito desabafar com amigos ou com parentes, e acaba que por você também conhecer a pessoa, você fica, nem você faz isso, pra que eu vou te ouvir? E quando você tá diante de um profissional, ele te dá mais segurança do que ele tá falando, até porque ele estudou pra isso, né? Então, sempre que alguém me confrontava, eu não aceitava. Falei assim, oxe, quem é você pra falar que eu tô errada? Exatamente. Só que na terapia, o jeito que a terapeuta, né, você fala, que você não é um confronto tipo de, ai meu Deus, ela me humilha. Não, é um confronto que você sente que é pro seu bem. Te faz crescer, te faz faz refletir. crescer. Tanto que por muito tempo eu nem desabafava mais com a amizade, que eu falava, pra que eu tenho terapia? Eu tenho minha terapeuta. Você paga pra isso, né? Aí você vai ficar desabafando com gente de graça que não vai te dar um conselho certo. E você não vai chegar a lugar nenhum. E é uma atitude bem arriscada, né? Bem arriscada. Porque aqui você está diante de uma pessoa que é imparcial. Imparcial, exatamente, que não conhece, tipo, as pessoas que você conhece, que não tá naquele meio, assim, então não vai tomar a dor de um, tomar a dor de outro pra te dar um conselho. A terapia, ela não tem esse vínculo com você. Você consegue se lembrar, Larissa, qual é o ponto alto do nosso trabalho aqui? Qual é o foco do nosso trabalho? É um processo, né? A gente começa do começo, meio e fim, pra chegar
no ponto que você vai me dar alta, né? Vamos dizer assim. Você vai assim, olha, você tá bem melhor. Foram meses, foram várias sessões. Como eu sempre costumo dizer que a cada sessão a gente tenta desconstruir algo para construir outra coisa. Né? Então a gente foi desconstruindo algumas crenças em você, te lapidando, te ajustando. E como eu sempre costumo dizer aqui também, a gente não faz milagre não, tá? Aqui não é SOS. Consultório de terapia não é SOS. Você precisa ter um comprometimento com você. Você começa, passa pelo processo e, como ela mesma acabou de dizer, chega-se na alta. A gente não está criando muletas. O nosso intuito aqui não é criar uma dependência na Larissa de um profissional de terapia, ou seja, de qual for. Não, é ensinar, é capacitá-la para lidar com as questões do dia a dia sem precisar recorrer a ninguém. A não ser que de fato precise, mas ela pode ter perfeitamente maturidade para lidar com as próprias questões de maneira madura. Exatamente. Então, falando sobre o processo, a gente começou o seu processo terapêutico, o nosso trabalho, e aí a gente começou a fase complicada, que é de cavucar as coisas, de tirar, de expor as raízes, porque vejamos, tudo aquilo que vivemos gera dentro da gente uma emoção. A partir dessa emoção, um comportamento. Então, o nosso comportamento atual, a maneira como agimos, ele é derivado de alguma coisa que vivemos lá atrás. Então, quando a gente olhou para a história da Larissa, a gente viu que ela foi moldada a ser, sim, essa pessoa impulsiva, essa pessoa engatilhada. Então, Lari, durante o seu processo terapêutico, como foi? Não foi fácil. Não foi fácil. Foi, assim, não foi tão difícil, porque eu estava sendo bem acompanhada. Mas lembrar das coisas que te machucaram não é fácil. Só que é necessário. Eu chorava horrores no sofá, eu deitava e chorava. E parava e lembrava. E o que eu acho interessante, uma coisa que eu já conversei com outras pessoas. Quando a gente passa por esse processo, né, que é quando a gente vai lá na infância, cavucar... Gente, reprocesso. O reprocesso. A Thelma sempre vai perguntando, né? Eu faço o meu filme de terror e vou contando pra ela. E a gente vai continuando. E o que eu achei muito interessante do nosso cérebro mesmo, a nossa mente, que quando a gente voltou pra infância, que eu fui fazer um filme de terror, não tinha mais aquele filme. Eu lembrei dos momentos que eu fui muito feliz. E eu falei pra Thelma, eu falei... Não tá doendo. Depois que eu tirei a bagunça que tava atrapalhando os momentos que eu fui feliz, que eu não enxergava, eu só consigo sentir paz. Isso foi uma coisa assim que eu buscava, mentalmente assim, eu tentava buscar, mas não tinha mais. E foi nesse processo que a gente começou a entender que eu tava me curando do... Você foi amadurecendo, meu amor. Eu fui amadurecendo. Você começa a enxergar que a vida não foi só aquele lado ruim. Você começa a ver as coisas boas que você viveu. E elas estavam lá o tempo todo? E elas estavam lá o tempo todo, só que eu tava deixando por cima as ruins. Em algum momento, Lari, teve vontade de desistir? Sim. Teve? Por quê, Lari? Tive. Porque doía, às vezes. Às vezes você fica, não, eu vou conseguir sozinha. E aí você não vai conseguir. Mas foi só no começo. Depois eu ficava ansiosa pra ir pra terapia. Eu precisava da terapia. Eu ficava, aí eu já ficava, né? Thelma, quando que a gente vai voltar pro reprocessamento? Qual é o dia? Qual é o dia? Falta de tal idade até idade, né? Agora vejamos, você passou pelo seu reprocessamento, fez todo o ciclo de organização da sua bagunça, como você mesmo disse. Aí eu me lembro que você falava assim, menina, já tem uns lugares que eu não me sinto bem. Mas já tem umas pessoas que não vai. Não encaixa mais. Olha, eu já tô assim, tô me sentindo assim tão estranha, tô me sentindo tão madura. Então, assim, coisas que antes incomodavam muito passaram a não incomodar você. Sim. Eu percebi que eu amadureci mais. Eu fiquei mais racional. Eu me achava um pouco carente antes de começar a terapia. Tipo, querendo, igual a gente falou, né? Quando você não se conhece, você aceita muita coisa. Tipo, né? Umas migalhinhas, né? Que a gente encontra migalhas. Eu não sabia, eu ultrapassava meu limite por causa das pessoas e isso me adoecia. Então, esse foi um processo na terapia que eu fui percebendo quando eu comecei a colocar limites. Quando eu comecei a não me encaixar, igual você falou, tipo, de olhar a amizade e falar assim, não, aqui não me cabe mais. Você começa a evoluir, né, mentalmente, espiritualmente, que
tem os lugares que não te cabe mais. E nesse ponto de saber meu limite, que eu comecei a saber o meu limite, que eu comecei a me tirar desses lugares, que eu comecei a me afastar das pessoas, que eu comecei a colocar limites em situações. Então, esse foi um dos processos que eu percebi muita diferença. Não só eu, como pessoas próximas chegou a procurar minha terapeuta, que eu falo que ela é minha, mas eu divido um pouquinho. Porque viu essa diferença, essa mudança em mim. Eu achei que foi um ponto-chave também, das pessoas perceberem que você mudou. Isso é muito importante. Que você amadureceu. Tem gente que fala assim, eu não vou procurar terapia não tô às portas do manicômio. Não é isso a terapia. Sério que terapia é pra isso? É pra gente realmente que tá ali no tarja preta? Lari? Eu falo para as pessoas, a terapia ela não é um SOS. E se muitas pessoas reconhecessem que precisam de terapia, outras que não precisariam, não iam precisar por causa dessas pessoas que entraram na sua vida. Porque tem muita gente que acha, eu tô bem, não. Tem muita gente que tem trauma, tem muita gente... essa é a minha personalidade. Às vezes não. Você tá com essa personalidade por causa das coisas que você já viveu. Da bagunça, da né? bagunça que tem em você. Então você precisa reconhecer isso e melhorar. E não é melhorar só para as pessoas que é à sua volta, e sim para você. Então, Lari, você percebe que os resultados que você alcançou aqui no seu processo terapêutico hoje se sustentam? Se sustentam. Que ótimo. Eu me percebo hoje mais equilibrada, sou menos emotiva, me sinto mais madura. Tem uma frase que você me falou que eu não esqueço, eu comentei com uma pessoa esses dias, que eu cheguei aqui muito ansiosa, falando pra você que eu tava passando mal, que eu tava sentindo isso e aquilo, eu tava com sintomas de infarto. Eu dou trabalho pra esse tempo. Eu lembro. Aí você virou pra mim e falou bem assim, Lari, você sente, você vive e você se comporta. Essa frase ficou grudada na minha cabeça. Você vive, sente, se comporta. E se comporta. Porque eu percebi que quando a minha ansiedade vem, eu começo a viver, aí eu começo a sentir muito forte e a me comportar como se eu estivesse numa crise de ansiedade. Então, toda vez que começa a vir esses picos de ansiedade, eu lembro dessa frase que você me falou. E aí tem um detalhe, a vivência, ela não precisa ser real. Ela pode ser algo da sua imaginação. Da minha imaginação, muitas vezes né? Você vive do mesmo jeito. Uhum. Então vamos lá, princesa, como é que a gente pode finalizar esse café aqui, esse momento? O que você diria hoje para as pessoas que estão aí na dúvida, se procura ou não procura ajuda de terapia, se entra nesse processo, como é que tá aí? Eu vou dizer o que eu sempre digo para as pessoas próximas a mim, eu falo, procure terapia. Procure a ajuda de um profissional. Mesmo que você ache, não precisa. Você acabou de passar por um trauma. Um exemplo. E isso te deu mais gatilho do que já dá, né? O dia a dia. Então você precisa. Às vezes a gente acha que a gente é forte, a gente vai conseguir sozinho. Não, vou só pra igreja, vou só pra minha religião. Gente, não. Se você fosse conseguir sozinho, não teria os profissionais de terapia, psicólogos. Porque a gente precisa. É igual eu falo. Eu não vou construir uma casa, eu não sou formada para construir uma casa. Exatamente. Então, a minha formação é outra, eu sou pedagoga, entendeu? Então, todo mundo deve fazer terapia. Lari, eu quero aqui já agradecer, você é uma querida, além de cliente, você é uma amiga, né? E eu agradeço sempre para as pessoas que começaram comigo. Porque geralmente quando se trata principalmente de alguma coisa que envolve a nossa saúde, a gente quer alguém que tenha referência, a gente quer ter ali, digamos assim, conforto e credibilidade em quem vai nos atender, né? Sentir essa credibilidade. E a Lari, assim como outras pessoas, começaram. E aí, me formei agora, vai querer? E ela aceitou. Não, bastou uma palavrinha. E o que eu acho mais interessante é as pessoas virem me perguntar. Eu mando pra Thelma, qual é o número da sua terapeuta? Cadê a sua terapeuta? Nossa, eu fico pensando, cara, que legal, eu tô muito sã mesmo, porque tô virando referência. Se ajudou, se conseguiu ajudar a Larissa. Isso mesmo, já chegaram nela e falaram, se você mudou a Larissa, você consegue me mudar também. Consegue me ajudar. Porque era difícil. Princesa, obrigada. Obrigada, eu espero que esses resultados realmente sejam constantes, não só hoje, mas assim, que você leve
por toda a sua vida. Nós estamos aí diante de novos ciclos, né? Sim. E eu espero que todos eles sejam muito bem concluídos, porque agora não temos mais uma menina, nós temos uma mulher. Exatamente. Tá bom? Agora pode pegar a blusa. Tem que ficar com essa blusa até a noite. Olha,